Bom dia, seu João. Bom dia, dona Rita. Deseja alguma coisa? Sim, um feijão e um açúcar. Entrou já. R$5. 3 mais 1, 5. Não, seu João, é 4. É 5, dona Rita. É 4, seu João. 3 mais 1 é 4. Você pensa que eu sou burra, é? É não, dona Rita. Eu fui tirar a calculadora, mandei tirar a calculadora, então é 5. Tá bom, eu acredito nessas coisas. Peraí. Bom dia, dona Céu. Ó, ai que calma está lá fora. Ó, a escrava aqui já comprou tudo que a senhora pediu. Você já conta compras sem a nota fiscal. Ué, dona Céu, e isso aqui? Isso aqui, Rita, não é nota fiscal. Essa soma aqui está errada. 3 mais 1, 5. Rita, quem é que fez esse desconto para você? Ué, dona Céu, o mesmo de sempre. O seu João, ele acha que sou burro. Diz que as contas deles estão certas e as minhas erradas. Ah, e ele disse que esse negócio aí que a senhora pediu é o mesmo nome, hein? Nota fiscal, Rita, nota fiscal. Isso mesmo. Não de fiscal, não de fiscal. Sabe o que, é que ele disse? Que esse negócio é uma bobagem, que não serve pra nada. Que só serve pra jogar no lixo. Ai, ela ficou ficando nervosa com essa história. Tipo, eu já estou cansada de ser enganada por ele. Além disso, está sendo negócio de posse, ainda está me roubando nas contas. Rita, da próxima vez que você deixar ele te roubar nas contas, e além disso, não transferir a nota fiscal, considera-se mais um desempregado no Brasil. Bem, agora eu vou me arrumar para trabalhar. Depois eu me apresento na condicionária de carteirinha. Mas eu devo entregar no Brasil. Poxa, você deve estar preocupado sério. Mas como não é que eu vou exigir esse cartão fiscal? Você nunca viu mais bolo. Eu nem sei o que é isso, nem pra que serve. Ah, meu Deus. Da próxima vez que for na minha série de certidão, não trouxe a nota fiscal, a outra vai me despedir. O que eu faço pra saber o que é isso? Pra que serve? Ai, meu pai não faz isso. Me ajuda. Ai, meu Deus. O que é isso? Para daí. Não se aproxime, senão eu te bato. Ai, Deus, não é Deus passado. Jesse, João. Socorro! Ladrão! Calma, Rita, eu vim aqui apenas para atender seu desejo. Meu desejo? Ninguém nunca deu bola pro desejo. Você pensa que me engana, né? Que desejo? Você não pediu para saber o que era nota fiscal? Como você adivinhou? O seu gêmeo da lâmpada? Não, Rita, eu sou o tributo. Que meu engraçado sonho já arrumou. Tributo? Que é isso? Eu vou te explicar. Vamos começar bem do comecinho. Há muito tempo atrás, desde que a Terra foi criada, algumas civilizações já cobravam uma espécie de tributo dos seus habitantes, como por exemplo as civilizações egípcias. O faraó era quase um deus, uma entidade superior, dono de tudo. Os camponeses que moravam e cultivavam em suas terras deviam pagar a ele por isso, e faziam sob a forma de produtos ou serviços. Com a evolução da sociedade, surgiu a moeda e foi criado o tributo. Euzinho aqui em pessoa. O tributo, que nada mais que é uma contribuição direta que todo cidadão paga para a manutenção das atividades do seu Estado. Todo cidadão? Eu não pago isso aí, não. Nunca quero me cobrar, não. Ó, o senhor me desculpa, mas eu não pago isso aí, não. Você aqui pensa que todo cidadão paga o tributo. É que, na verdade, os tributos nem sempre são cobrados diretamente. Eles também podem ser cobrados indiretamente. Indiretamente? Como assim? Vou te dar um exemplo. Digamos que você queira comprar essa vassoura e que ela custa R$1. Então você vai até a mercearia de seu João, paga R$1 por ela e acha que não paga nada de nada de imposto, não é? É. Mas está redondamente enganado aqui. O que você não sabe é que quando você paga R$1 por essa linda vassoura, você também está pagando uma pequena parcela, coisa de 18 centavos de imposto, neste caso de ICMS. O ICMS é um imposto indireto, assim, aquele que você pensa que não paga, mas paga, porque está embutido no preço das mercadorias. Há também outros impostos, porém que são diretos, como por exemplo o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, que é pago direto e anualmente ao município. Peraí, tá dando uma confusão na cara. Você falou em tributos, impostos, tributos, é tudo a mesma coisa? Não exatamente, Rita. O imposto é uma espécie de tributo. Há também as taxas e as contribuições de melhoria, entendeu? Acho que entendi. Mas me explica melhor essas letrinhas aí, esse tal de ICMS. ICMS, Rita, é um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços.
Assim, toda vez que compramos roupas, alimentos, bebidas, viajando para outra cidade, fazemos o telefone e usamos o 21, nós estamos pagando a parte de ICMS. Então quer dizer que quando eu comprei esse vestidinho aqui eu paguei ICMS? Pagou. E esse chinelo? Pagou. Seu tributo. Agora eu tô ficando até preocupada. Me diga uma coisinha. Não, Rita, que bobagem. Para isso ainda não estão cobrando ICMS. Seu tributo. Que alívio. Se é assim, menos mal. Poxa, já estava ficando preocupada porque esse gasto eu ia gastar um dinheiro. Bem, isso tudo bem. Mas vamos falar sério. O que esse tal de ICMS tem a ver com a nota fiscal? Ora, Rita, você já entendeu que toda vez que compramos uma mercadoria estamos pagando impostos, certo? Acontece que é exatamente a nota fiscal que comprova a venda da mercadoria. Porém, se o dono da loja não der a nota fiscal, sabe onde é que vai parar o dinheiro dos impostos que você e todos os cidadãos pagam? No bolso do comerciante. A isso damos o nome de sonegação fiscal. É quando o comerciante fica com o dinheiro que não lhe pertence. Sonegação fiscal. Isso é muito chique, sonegação. Para mim isso tem outro nome. É porque se eu ficasse com o dinheiro da minha patroa, eu já estava na cadeia. Mas seu tributo, e se o dono da loja da nota fiscal? Aonde vai parar o dinheiro dos impostos que eu pago? Poxa, Rita, estou orgulhoso de você, que é um menino inteligente. Na verdade, Rita, esse dinheiro deve retornar aos cofres públicos para a construção de estradas, hospitais e escolas. Além disso, o salário dos professores, médicos e garis e todos os demais funcionários públicos são pagos com dinheiro dos tributos. Agora eu entendi que a minha patroa, a dona Selma, quer tanto que eu traga essa tal de nota fiscal. É porque ela é funcionária pública da Secretaria de Fazenda. Isso, eu tenho um probleminha. E se o dono da loja, o seu João, não quiser me dar a nota fiscal, o que é que eu faço? Bem, Rita, neste caso, você tem três alternativas. Você pode, por exemplo, denunciá-lo pessoalmente em uma agência da Receita Estadual. Pode também pedir à dona Selma para ligar o computador, acessar a internet e denunciar através da homepage da Secretaria de Fazenda. Quê? Homepage? O que é isso? A página, Rita. A página da Secretaria de Fazenda. Seu tributo, já faz mais simplesinho não? Telefone simples, é? Claro, Rita, você não me deixa terminar, você ainda pode ligar para o Disque Denúncia. O número é, deixa eu ver, 253 177. Ih, desencarnei. Mas eu não posso me esquecer desse número. Repete aí, por favor. Preste atenção, Rita. O número é 253 1177. 253 1177. Agora eu tenho uma app no seu. Bem, Rita, é preciso acrescentar que existe comerciantes que gostam muito de enganar os seus clientes. Por isso, toda vez que você receber uma nota ou cupom fiscal, é bom ficar atento às seguintes informações. Vem cá que eu vou lhe mostrar. Peraí. Cupom fiscal? Não é nota fiscal? O senhor já está inventando coisa nova. Assim não é inteligência que é doente. Calma, Rita, calma. Tanto a nota fiscal quanto o cupom fiscal, ambos são documentos fiscais válidos. Mas então qual é a diferença? A nota fiscal é aquele documento que o comerciante preenche ali, na frente do cliente. Já o cupom fiscal não. Este é um documento mais moderno, emitido por uma máquina registradora, chamada emissora de cupom fiscal, mais conhecida como SE. SE. O senhor dando as letrinhas, né? Vai se fazer o quê? Mas nada disso tem importância. O que interessa mesmo é que você verifique se algum outro conhecer informações básicas. Vem cá que eu vou lhe mostrar. Veja bem que este é o modelo de nota fiscal e este é o modelo de cupom fiscal. Anota. E esse cupom fiscal parece com aquela tripinha que a gente recebe no supermercado. Bem, mas se você... O que interessa mesmo é que você verifique se algum outro conter seguinte informações. Vem cá que eu vou lhe mostrar. Em primeiro lugar, você deve observar se tem o seguinte nome: nota fiscal ou Cupom fiscal. isso. E depois, o número da nota, a data em que ela foi emitida, o nome do estabelecimento, o endereço, o nome do CNPJ
Inscrição estadual municipal, a descrição das mercadorias e seus respectivos valores. E pode conter ou não o valor de imposto cobrado. Entendeu agora? O tempo mais simples. Ah, é bem simples. Eu só tenho que guardar isso de cabeça. Mas isso não importa. Agora sim eu me sinto uma mulher bem informada. Uma verdadeira cidadã, pagadeira de impostos. Pagadeira não. Veja bem, como verdadeira cidadã, você não é pagadeira de impostos. Você é contribuinte. Enche a boca e diga eu sou contribuinte. Chique, né? Eu sou contribuinte. Eu também pago impostos. Bem, eu já estou ficando atrasado. Ainda acho que você aprendeu direitinho a lição. E eu ainda tenho muitas visitas a fazer. Foi um enorme prazer conhecê-lo. Até mais. Até mais. Obrigada pela ajuda. Ó, dá lembrança no pode enfatizar isso. Ó, e vê se dá uma visitinha no seu João. Não, seu João me fala. Bom dia, seu João. Bom dia, dona Rita. Desejar alguma coisa? Sim, papel higiênico com desinfetante e uma caixa de sabão em pó. É verdade. Custa R$7. Custa R$7. Aqui está. Obrigada. Como tudo certo? Eu lhe dei R$10. O senhor ainda não me deu o meu troco. Eu me esqueci. Esquecidinho, hein? Sei. O que a senhora está esperando? O senhor nem desconfia, né? Estou esperando a minha nota fiscal. Ah, a nota. Isso aqui não é a nota fiscal. Mas, Rita, para que você quer roubar minha nota fiscal? Sabe pra quê? É pra ter a certeza que você não vai mais continuar sonegando impostos. Mas eu nunca fiz isso. Não se faça de tonto, tá, seu João? Me dê logo a minha nota fiscal, senão eu vou denunciar o senhor à Receita Estadual. E vou pedir a dona Selma para entrar na internet na homepage da Sercom. É rapidinho. Ou melhor, eu mesmo quero ter o prazer de denunciar o senhor ao Disque Denúncia 253-1177. Alguém tem um cartão aí? Olha, dona Rita, você está muito nervosa. Vai para casa descansar, vai. Tá bom. Vou te dar a sua nota mesmo. Toma. Obrigada, senhora. Bye, bye. Opa, mas peraí. É melhor eu conferir como o seu tributo me ensinou para ver se é verdadeira mesmo. Deixa eu ver. Primeiro tem que ter um 00001. Parabéns, hein, seu João? Agora eu vou ver se cria coragem e compra um SCF. É mais moderno. SCF, esse negócio é muito caro. Deixa de ser pão duro, tá, seu João? Todo mundo sabe que o senhor tem um colchão estufadinho de dinheiro. Olha o que eu vou te denunciar, hein? É melhor eu conferir se essa nota fiscal é verdadeira mesmo. Tem que ter o nome do estabelecimento, fiscal. Não é que está certo mesmo? A dona Selma vai adorar. Deixa eu correr pra casa. Dona Selma! Dona Selma! Dona Selma! O que aconteceu? Que gritaria é essa? Dona Selma, tem um surpresinho pra senhora. A nota fiscal, né? Que legal. A notinha fiscal. Mas como conseguiu que o seu João essa nota fiscal? Foi simples, dona Selma. Primeiro, eu amecei a ele a denunciar a Receita Estadual. Depois eu disse que ia pedir para a senhora para entrar na internet na homepage. Ele ficou todo preocupado. Depois eu disse que era melhor denunciar ele ao Disque Denúncia 253-1177. Ele ficou todo preocupado. E aí, mas como você sabe tudo isso? Dona Selma, é uma longa história. Se eu contar, a senhora não vai acreditar mesmo. É coisinha que meu pai já fala assim, sabe? Sabe, é ministério, coisas podem acontecer. Deixa pra lá, o que importa mesmo é que você está de parabéns. Você ganha a nota fiscal. Como você tem muita gente se acostumando a pedir as notas fiscais, por isso a arrecadação tributária aumentou e agora tem mais dinheiro para as notas fiscais, até o que não reajuste salarial. Tudo isso graças às notas fiscais. Aumento de salário é bom, né, dona Selma? Falar em aumento, todo mundo ficou, sabe? E não vem não, hein? Já a senhora vai chegar. Você quer saber o que vai acontecer com seu salário? Dona Selma, eu não